Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir aqui um conteúdo do Charla Podcast, canal. Vocês sabem que eu gosto muito do Charla. O título do vídeo é o seguinte: Diego, o Ribas, né? Diego, dá aula sobre diferença entre Sampaoli e Jorge Jesus. Eu assisti essa charla do Diego na íntegra, na hora que passou, de tarde, assim, e foi muito legal, assim. O Diego é uma figura que me agrada, eu gosto dele. Ficava com raiva dele em alguns momentos jogando pelo Flamengo, principalmente no final, mas ele é um jogador que me agrada. Eu gosto do Diego, eu acho ele um jogador maneiro, interessante, quando era jogador. Desde muito novinho já achava ele muito bom. Inclusive, na época, eu achava ele melhor que o Robinho, mas eu também, né, nesse caso, eu considero que acertei. Mas eu também achava que o Ganso era melhor que o Neymar na época lá, quando apareceu, sendo que o Ganso teve uma lesão que, né, até ele ter a lesão que zoou a carreira dele aí, eu achava ele fortemente melhor que o Neymar. Não fortemente, o Neymar sempre foi um absurdo, mas eu achava o Ganso mais absurdo. Eu acho que se ele não tivesse acontecido isso, ele talvez tivesse tido uma carreira bacana aí num patamar alto. Mas, né? Então, vamos ver aí o que falou o Diego sobre Sampaoli e Jorge Jesus. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, sempre comentar nos vídeos sobre o que você está assistindo. Diz aí o que você pensa sobre Sampaoli e Jorge Jesus. Se não quiser comentar sobre isso, me diz só de que cidade, que estado você já sabe por quê, né? Para eu poder saber até onde esse vídeo está chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E agora, sem mais enrolação, vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. E é muito legal você falar isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais pra galera. A gente ouve muito aqui, os técnicos do Flamengo, posicional ou não posicional, né? Aí me corrija se eu estiver errado. Isso nasceu com a chegada do Domi, lembra? Só que todo mundo... Tem treinadores que fazem o posicional, não foi o primeiro que foi o Domi que fez. Porque a galera... Jorge Jesus. Aí começou a galera entender que o Jorge Jesus não jogava dessa forma. Sim. E que não quer dizer que você joga ofensivo, que todo mundo joga igual. Então eu queria que você explicasse a diferença do que faz o Jorge Jesus pro que faz o Sampaoli e outros técnicos que jogam nessa estratégia. Certo. Bom, o Jorge já começa que ele gosta muito de jogar no 4-4-2, né? O Sampaoli gosta da linha de 5, alterna muito de acordo com o que ele vai se transformando dentro de campo. O Jorge também se transforma, né? Ele sai do 4-4-2, o volante entra no meio do zagueiro, então abriu, os laterais sobem bastante. Então isso acontece. Mas o principal, talvez, dessa diferença do Jorge Jesus é essa linha de 4 que ele coloca, 2 jogadores na frente, a forma como ele conseguiu usar o Gabi e o Bruno Henrique nessa função é uma coisa, assim, extraordinária, porque eu não acredito que o Sampaoli pretenda fazer isso nesse primeiro momento. A verdade é que tem muitas opções, né? Então, cabe ao treinador também. O Flamengo, para mim, é o melhor elenco do Brasil. Hoje não é a melhor equipe, mas é o melhor elenco. Então, ele consegue transformar e se reinventar como treinador também. O Jorge teve situações que ele fez aqui que ele nunca tinha feito, né? Colocar um segundo volante, talvez mais ofensivo. A forma como ele encaixou Gabi e Pedro junto, ele talvez tinha um jogador mais de referência normalmente nos outros times que ele passou. Aqui ele pegou 2 de mobilidade e conseguiu encaixar muito bem. Então eu vejo... Mas ele conseguiu encaixar muito bem porque o Bruno Henrique é um absurdo e ele é pouca mídia e muito futebol. O Bruno Henrique, eu não me lembro de o Bruno Henrique ter uma fase ruim no Flamengo. O Mauro César também já falou isso uma vez, que na fase ruim do Bruno Henrique no Flamengo, com a camisa do Flamengo, ele era no mínimo bom. Pô, Bruno Henrique, como é que ele tá? Pô, ele tá bem. No momento, assim, ele já teve melhores fases, mas ele tá bem, tá jogando legal, tem feito gol, saca? Então, essa foi a parada, foi a vantagem. Eu acho que se fosse só o Gabigol, vamos botar aqui na época do Jorge Jesus, ele não tinha o Pedro em 2019. Se fosse só o Gabigol e o centroavante fosse o Lincoln, eu acho que não ia dar essa liga, não. Porque o Bruno Henrique é de mobilidade, é velocidade absurda, mas ele cabeceia um absurdo, ele, porra, é o Cristiano Ronaldo... Eu ia falar Cristiano Ronaldo melhorado. É o Cristiano Ronaldo brasileiro, na questão da cabeçada, a velocidade, a finalização dele é também, eu acho melhor que a do Gabriel. Eu acho o Bruno Henrique um grande jogador. Essa foi a vantagem. Esse jogador que o Jorge Jesus encontrou no Flamengo, que acertou o ataque ali dele, que ele não encontrou em nenhum outro clube. Tanto que o Cebolinha só vai pro Benfica porque o Flamengo não vende o Bruno Henrique pro Benfica, pro Jorge Jesus. Porque ele queria tirar do Flamengo o Arão, que ele levou pro Fenerbahçe, ele queria tirar o Arão e o Bruno Henrique.
Mas o Bruno Henrique o Flamengo não quis vender. Para vocês terem noção. Aí, buscando um jogador que jogasse pelaquela faixa, ele optou, a segunda opção dele foi o Everton Cebolinha. Esses dois jogadores que jogavam, com o Jorge, que ficava lá, não é muito o que o Sampaoli pretende. Ele pretende mais um jogo de profundidade, pelo que eu vi, né? Com o Marinho, já colocou o Marinho logo titular, colocou a Ayrton lá do outro lado, para ser um jogo bem agudo. E a linha de 4 do Jorge, né? A linha de 4 dele, defensiva, era muito alta. O Sampaoli também gosta, eu vi, só que é cedo para dizer se vai realmente manter aquilo e se vai fazer de uma forma precisa, porque não é fácil fazer isso. Tem que estar muito sintonizado, porque senão você pode sofrer uma bola nas costas da zaga e o cara sair cara a cara. Até o Jorge acertar, a gente vai lembrar do jogo do Bahia, né? Porra, o Felipe Luiz sofreu a estreia dele, nossa. Luiz, né? E era a estreia do Felipe, se eu não me engano, no jogo do Bahia, Felipe. Aí, a correria de Gilberto, né? Lá atrás, né? E, cara, mas espetacular, assim, explicar pra galera essas diferenças, né? Porque a gente fica muito, né? A galera que é leiga e tal, fica muito na parada, não. O cara é ofensivo ou defensivo, né? O cara prepara o time reativo ou prepara o time pra ter a bola. E não é só isso, né? Pelo simples fato, às vezes, de botar um 3 zagueiro, a galera já amassa assim, já fica... Ih, o jogo 3 zagueiros... No Flamengo isso é uma polêmica. Mas isso não quer dizer que vai ser defensivo, muito pelo contrário. Mas até aproveitando que o Cantarelli entrou nesse assunto... Pô, mano, vou aproveitar que o Cantarelli entrou nesse assunto, muito bom. Eu já tinha falado isso. Porra, eu não tenho um papel aqui que nem eu tinha uma vez pra falar do losango do Dorival. Mas vamos visualizar uma coisa. Uma coisa é você botar o time com 3 zagueiros, botar um terceiro zagueiro no time. E aí os caras que jogam pela lateral, você mantém eles com obrigação defensiva. Vamos botar que o time joga com o Varela e o Felipe Luiz. Não são laterais de profundidade, de ir ao fundo do campo. Aí você bota Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício Bruno. E o resto do time. Nesse caso, eu até concordo de você criticar, chamar de retranqueiro, tá botando muito zagueiro no time. Porque você tá botando um terceiro homem de defesa e você não tá dando liberdade para os jogadores de lateral avançarem. Porque o torcedor que tá criticando 3 zagueiros só tá pensando nesse lado. Ele não visualiza o outro. Você bota um terceiro zagueiro e joga com, sei lá, o Wesley e o Ayrton Lucas. Só que eles não são laterais, eles são alas. Então eles só jogam do meio para frente. Eles não têm necessidade de voltar para defender porque você tem 3 homens na zaga. Normalmente, um esquema de um 4-4-2 do Dorival losango, geralmente o primeiro volante é um cara que volta para compor a defesa com 3 quando o time todo avança para poder não tomar um contra-ataque e ficar exposto com pouco homem defendendo. Então você bota um terceiro zagueiro e 5 homens no meio, sendo 2 desses homens os 2 laterais, sendo que como ala. Porra, isso é muito ofensivo. O Flamengo jogava assim, só que não botando um terceiro zagueiro. O Flamengo tinha o Jailton como um volante lá, talismã do Joel Santana, e jogava nesse 3-5-2, naquela arrancada absurda histórica do brasileiro que o Flamengo terminou em terceiro e foi para a Libertadores em 2007. Sendo que ele fazia um 3-5-2 que dava total liberdade ao Léo Moura e ao Juan. Uma das épocas de auge na carreira desses caras foi essa. Vários momentos o Flamengo jogou no 3-5-2, em vários momentos jogou no 3-6-1. Então, é isso que o Vitor Pereira tentou estipular e o Sampaoli parece indo pelo mesmo caminho, eventualmente. Botar esse terceiro zagueiro para dar liberdade. No caso, ele fez para botar liberdade pro Marinho e pro Ayrton Lucas para se mandar no ataque e jogar os outros homens. Vidal, vi que ele botou lá, por exemplo, Vidal, o Everton e o Gerson, e o Gabriel e o Pedro. Esses caras aí com liberdade de viver a vida. E os 7 que estão na frente com liberdade, 3 homens na defesa para poder segurar ali. Sendo que em vários momentos o Ayrton recompunha, o Marinho não precisava, mas o Ayrton recompunha, e o Fabrício Bruno fazia a vez de lateral direito, sendo que mais pela direita, até porque ele é um cara muito veloz, e o Flamengo estava com uma linha de 4, e os outros caras se rearranjando no ataque. Aí acabava virando uma espécie de 4-3-3, com esse cinturão de meio de campos aí, meio campistas, e os 3 homens no ataque sendo o Pedro, o Gabriel e o Marinho. Se eu vi o jogo certo. Então, a gente preciso convencionar com vocês que ninguém vai ficar aqui reclamando de terceiro zagueiro, porque a gente aqui entende que um 3-6-1, um 3-5-2 são... Até o 3-4-3 eu não gosto muito, mas também é uma tática ofensiva, porque você bota 4 homens no meio
podendo ser 2 desses homens alas ou não, ou e 3 homens no ataque, sendo com 2 caras pela ponta, um cara na centroavança. A maioria das táticas com 3 homens de zaga no campo são táticas ofensivas. O que não é ofensivo é você botar tipo um 5-3-2. 5 homens na defesa, sendo 2 laterais e 3 zagueiros. Aí, isso aí, porra, linha de 5 eu acho retranca. Aí eu não gosto também, não. Mas você que tá aqui no canal, você é qualificado para saber que jogar com 3 zagueiros não é ruim, não é retranca. Assunto que é uma coisa que a gente fica de fora observando e assim, eu tenho algumas opiniões, né? Mas eu ouvi de você, que é o cara que tava até ontem no front, né? Questão de estilo, a gente falou de 2 estilos aqui, do Jorge Jesus e do Sampaoli. Essa questão de estilo de treinador, quando chega num grupo, aí é muito questão de afinidade, bater, de forma que o treinador vai apresentar aquele conteúdo. Porque nesse período que se a gente pegar de Jorge pra Jorge, do Jesus... Aí pega o Abel, né? Começou com o Abel, pra cá, você teve vários estilos diferentes. Teve um momento auge maravilhoso com o Jorge Jesus. Depois ficou aquela tentativa, vamos dizer, tentativa e erro, e aí troca e tudo mais. Com vários estilos, né? O que você entende que foi primordial para os estilos que não deram certo não terem encaixado, por exemplo? Eu gosto sempre de dividir a responsabilidade. Boa pergunta, hein? Betão vivendo grande fase. Deram certo não terem encaixado, por exemplo. Eu gosto sempre de dividir a responsabilidade. Sempre que eu tive lá no Flamengo, eu fazia questão de falar: a responsabilidade é nossa, como jogador, treinador, diretoria. Nós estamos errando nesse momento, por isso que não temos o resultado desejado. Mas a minha opinião é que o treinador é peça fundamental. Ele é mais que 50%, na minha opinião, 60%, dependendo do time, 70%. Na minha opinião, tem gente que não concorda, tudo bem. Mas ele saber usar as peças que tem. Porque você pode ter um elenco repleto de estrelas, excelentes jogadores. Eu já vivi isso na Juventus, eu já vivi isso no Atlético de Madrid, quando era um treinador, né, o Manzano, espanhol. Nós estávamos aí eliminados para time da 2ª divisão na Copa do Rei, aí chega o Simeone. Transformou, final de Champions League, campeão espanhol, campeão da Europa League, com o mesmo time, exatamente os mesmos jogadores. Então, para mim, o treinador faz toda a diferença. Precisa ter um extremo conhecimento técnico? Não. Se tiver uma boa gestão de grupo, já vai ser o suficiente para ele deixar o terreno pronto para esses jogadores terem confiança para desempenhar. Mas até aí é responsabilidade do treinador. Então, eu acho que o que aconteceu no Flamengo, quando aconteceu, tem muito mérito do treinador. Chegou o Jorge Jesus, nem todos nós concordávamos com o que ele queria fazer naquele momento, se sentia incomodado. Um outro jogador teve que mudar de posição. Eu fui um deles, tive que jogar mais como um segundo volante ali, com uma função defensiva mais exigente. Mas, no fundo, o que o jogador quer, ele quer jogar e vencer. É isso que o jogador quer. Quer alguém que fale pra ele: o caminho é esse aqui, você tem que fazer, vai dar resultado, é assim que nós vamos jogar, clareza naquilo que tá passando. O jogador vai e faz, cara feio ou não, ele faz, dá resultado, ele fala: é maravilha, esse aqui é o caminho, tô me sentindo bem, vou jogar, estamos ganhando. Então, quando isso não aconteceu, tem muita responsabilidade também do treinador. Pode ter dos jogadores, e tem uma parcela? Sempre tem. Mas é porque não conseguiu, de alguma forma, implementar, convencer e dar resultado. É isso. Não tem esse negócio de, às vezes, o pessoal falava: pô, mas o time tá incomodado, que agora vai ter que mudar de sistema, tem que jogar em outra posição, aí tem jogador que não quer, fica fazendo corpo mole. É difícil treinar esse elenco do Flamengo, quando você ouve isso. Nunca, assim. Pelo contrário, é fácil. É assim, em termos de caráter e pessoas, fácil. Difícil, porque você vai chegar lá, tua cobrança vai ser: você tem um melhor elenco, você tem que dar resultado. Pô, isso é difícil. Porque aí todo mundo fica falando: até minha avó treinava esse time aí e dava resultado. Com todo respeito à nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos. Sábias, né? Caralho, o Diego é muito louco. Ai, passou batida essa frase, olha só. Algo me diz que a minha avó não daria certo treinando o Flamengo. Você entendeu? Minha avó não daria. Foi bom também com a Cantarelli, mandou bem. Fase boa. Eu treinava esse time aí, dava... Melhor, com todo respeito à nossa avó, que às vezes é mais inteligente que alguns técnicos. Porra, muito boa essa aspa aí do Diego. Aspa forte, mandou resultado, bem. Com todo respeito à nossa avó, que talvez são mais inteligentes que alguns técnicos. Sábias, né? Algo me diz que a minha avó não daria certo treinando o Flamengo. Você entendeu? Aí começa a desmerecer o trabalho do treinador. E não é, nós já vimos em outros clubes, no próprio Flamengo, momentos de dificuldade, que vê o quê?
pode ter, os jogadores estão ali, mas se não souber usar, não vai dar resultado. Então, o que aconteceu foi isso, né? Os treinadores que conseguiram implementar, convencer, dar resultado, colheram os frutos, os que não conseguiram. Agora, o elenco do Flamengo, o caráter dos jogadores é excelente. Então, tá todo mundo ali para querer encontrar, né, o resultado e... Pô, cara, eu acho que era nessa sequência disso que ele conta uma resenha que ele tem com o Simeone. Pô, muito boa, que o Simeone mandou ele jogar de um jeito, aí ele falou que ele ficou treinando, não queria fazer o que o Simeone mandou, fez cara feia. Aí o Simeone mandou pra ele: tua cara feia, né? Não tá querendo fazer. Mas vai funcionar, a gente vai ganhar, pô, tu vai ver que não sei o quê. E aí ele foi fazendo e foi dando resultado e tal. E também tem uma outra lá que ele conta que ele não... Ele entrou num jogo e fez tudo que o Simeone não mandou ele fazer. Foi pegar a bola na zaga, que o cara mandou, é pra você ficar nessa faixa aqui. Pegou a bola na zaga, driblando os outros, não sei o quê. Aí ele foi substituído no segundo tempo. E aí depois ele foi na sala do Simeone cobrar e falou... Aí perguntando, pô, fui substituído, tava jogando tão bem, que não sei o quê e tal. Aí o Simeone disse pra ele algo assim: pô, tava jogando realmente bem, né? Tu acha que tava se sentindo jogando bem? Sentindo jogando bem. Mas você tava fazendo tudo que eu não mandei você fazer. Mandei não ir na zaga pegar a bola, você foi lá pegar a bola na zaga. Mandei você não ficar driblando os outros à toa, de qualquer maneira. Você tava driblando os outros de qualquer maneira. Você tava jogando bem pra você, não tava jogando bem pro time. Enquanto jogar bem pra você for bom, você vai ficar fora. Que eu quero que jogue bem pro time. E aí ele contou que ele não via dessa forma, que ele pensava, porra, será, cara? Pô. Que aí ele até diz, na nossa cabeça a gente tá jogando bem, pô. Pô, tô botando a cara, tô indo buscar a bola na defesa pra poder sair com o jogo, melhorar a qualidade, que não sei o quê. Tô driblando porque eu tô me sentindo bem confiante, tô conseguindo passar e etc. Só que às vezes no coletivo aquilo dali não tá ajudando, não tá surtindo efeito, tá atrapalhando o time muito mais do que ajudando e etc. Pô, essa parte da resenha eu acho que vem na sequência disso aí e era muito legal. Se não vinha na sequência disso aí, tem isso lá. Recomendo que você assista lá no Charla, porque pô, se isso não aparecer aqui em algum outro vídeo do Diego que eu traga, pô, vale muito a pena mesmo dar essa olhada aí nesse Charla Podcast do Diego, que tem muita resenha boa lá, muito maneiro. Bom, deixe no seu comentário o que você achou dessa aula que o Diego deu aí, como disse ali o título do vídeo, sobre a diferença entre Sampaoli e Jorge Jesus. Tem diferenças realmente, mas assim, eu imagino que o Flamengo, esse elenco mesmo, tem condição de jogar bem com os dois treinadores. Acho que o Sampaoli vai dar jeito nesse Flamengo aí, tô confiante nisso. Mas bota nos comentários o que você pensou a respeito disso. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixa um like nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.